Se não vencer hoje, você entende que o Flamengo também dá adeus? Ou como o campeonato está muito aberto, tudo pode acontecer? Matematicamente não, mas moralmente sim, né? Porque olha a situação do Flamengo. Teve jogos contra Fortaleza, Fluminense e Ceará. A expectativa era fazer 9 pontos nesses jogos, né? Fez 1 ponto. Coloca mais 8 pontos na tabela e vê o que aconteceria. Então, assim, isso já colocou uma pressão absurda. O Rogério está numa situação tão esquisita que essa semana vazou pelo noticiário a informação de que o Rogério fez algumas experiências, alguns testes. Que ele testou o César no time titular e o Diego Alves viajou. Existe até uma possibilidade, acho que até meio pequena, mas existe, de que ele jogue, embora o fato de ter viajado não signifique que vai jogar, porque todo mundo viajou para fazer uma sequência de 3 jogos, né? Sem voltar ao Rio de Janeiro, né? Hoje em Goiânia, quinta-feira em Brasília contra o Palmeiras. O Flamengo não pode jogar no Maracanã porque o estádio já está à disposição da Conmebol para a final da Libertadores. Depois, contra o Atlético, domingo no Paraná. Então o Flamengo só volta no domingo ao Rio de Janeiro. Então a viagem do Diego Alves não significa que ele vá jogar, mas há uma possibilidade de que ele jogue. Mas ele testou o César, já couro comendo na rede social. Testou o Arão como zagueiro. Ele pode testar o Arão como zagueiro para começar o jogo, acho que seria um erro, mas pode testar o Arão para uma situação de jogo, que eu acho até que é interessante. Algumas situações, como contra o Ceará, que ele botou o Arão de zagueiro, colocou o Diego no meio campo, sacou o Gustavo Henrique, que estava com cartão amarelo, melhorou a saída de bola do time, e o Flamengo, no segundo tempo, teve volume e criou várias situações. Só o Pedro teve 3 oportunidades. Uma o goleiro defendeu, 2 ele perdeu, né? Quer dizer, ele soltou o time criou várias situações. Foi o que aconteceu. Não foi uma grande partida, muitas vezes jogadas intuitivas, mas o time teve volume e tentou ganhar o jogo e teve até condições de marcar os gols de que precisava. Então, até uma experiência que é feita em treinamento vira alvo de crítica, quer dizer, é um negócio maluco, um negócio histérico de uma ala da torcida absolutamente insana que acha que trocar treinador a cada 5 minutos vai resolver. Isso não significa que o Rogério não tenha responsabilidade, é óbvio que ele tem. É claro que foi um erro colocar o César, que falhou no segundo gol do Ceará. Se o César começar hoje será um erro. Acho que não deve colocar o Arão, porque o Goiás joga com 2 centroavantes de área que são fisicamente fortes, o Fernandão e o Rafael Moura. Consequentemente, o jogo aéreo é uma arma poderosa do time goiano. Então, o Flamengo tem que ter uma dupla de zaga mais alta. O Arão tem 1,81 m e o Gustavo Henrique tem 1,95 m. Quer dizer, é lógico, por mais que o Arão seja um bom jogador até na jogada aérea, é diferente a situação. Você tem que ter ali uma torre para poder brigar com esses caras. Ou então o Natan, que tem 1,88 m, é jovem, mas jogador mais alto. É da posição, né? É da posição. O Flamengo vai ser atacado hoje. Situações de perigo vão acontecer, obviamente. Então, é claro que o Rogério, se ele insistir em algumas, entre aspas, invenções nessa hora, ele vai estar se expondo, jogando uma cartada alta e até desnecessária, acho eu. O Gerson não joga porque está suspenso. Então ele tem que encontrar uma solução. Mas é curioso, assim, chega a ser bizarro, que até experiências em treinos sejam alvo de crítica. Gente, treina para fazer experiência, treina para fazer o que o cara quiser. Quiser colocar o Diego, que é pequenininho de goleiro, o problema dele. Ele não pode colocar no jogo. E certas situações de treino são situações de treino. E as pessoas nem estão vendo o treino, só pela informação. Então é um ambiente muito pesado. Um ambiente muito, muito difícil. Então, e a única cura para isso é vencer. É ganhar 2, 3 jogos, é fazer pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos contra Goiás, Palmeiras em Brasília e no domingo o Atlético no Paraná. Eu imagino que eu discordo do Arnaldo, eu acho que os técnicos estrangeiros sabem muito bem o que é rivalidade, porque existe rivalidade do mundo inteiro. Se chegar um escocês aqui, tu vai dizer para ele que ele não sabe o que é uma rivalidade. O cara não conhece um Celtic Rangers? Claro que sabe. Em Portugal há rivalidade, na Argentina há muita mais rivalidade do que aqui no Brasil. Eu acho que as rivalidades lá são mais fortes do que as daqui. Eu acho, se falar um Flamengo e Vasco, um Corinthians e Palmeiras, não é mais rivalidade do que um Rosário Central e News Old Boys, do que um River e Boca, do que um Racing Independente. A rivalidade lá é maior do que aqui. Muito maior, na minha opinião. Uma coisa muito mais intensa. Eles sabem o que é. Só que tem que fazer escolhas. E aqui os técnicos brasileiros, eles fazem escolhas em cima do clássico, quando o clássico não é o mais importante. Óbvio que para o Palmeiras hoje o mais importante é o quê? É a Libertadores. Ele tem que pensar no geral, ele tem uma semana, teve Grêmio na sexta, Corinthians hoje, Flamengo na quinta. Então ele tem que analisar o quê? Analisar o global, o geral do seu time e pensar no que fazer, né? Então pode ser que hoje ele ponha um time mais ou menos, quinta-feira do mais ou menos, mas o Palmeiras nessa divisão é um adversário acessível, mais acessível do que o normal para o Corinthians hoje e para o Flamengo quinta-feira, pelo menos em tese, porque ele tem que se distribuir ao longo dos jogos. Então, diante disso, a obrigação do Flamengo é o quê? Vencer hoje, vencer quinta mais do que nunca, embora um resultado qualquer, um empate com o Palmeiras em outras condições seria um resultado mais aceitável, mas quinta-feira não será, não poderá ser. Tem que vencer. E tem que ganhar do Atlético no Paraná. Não pode fazer como fez o São Paulo ontem.
que empatou e parecia que está tudo bem. Tem que ganhar, tem que buscar a vitória. Fizer 7 pontos, dependendo dos outros resultados, pode ser até razoável. Mas tem que mirar os 9. Tem que recuperar os pontos que perdeu antes. Aí aquela coisa, agora a culpa não é só do técnico, né? Os jogadores têm que jogar. Se com 12 minutos tiver todo mundo com as mãos na cintura, olhando o jogador como o Vina fez o gol domingo passado, domingo retrasado, chutando livre da entrada da área, não vai andar. Né? Acho que esse é o grande problema, né? As pessoas achando que é só um culpado. O Rogério é um dos culpados. A culpa vai do Landim, que é o presidente, passa pelo Marcos Braz, que é o vice-futebol, pelo Bruno Spindler, que é o diretor executivo, pelo Rogério Ceni, que é o técnico, e os outros que estão por ali, né? E vai bater em todos os jogadores. É evidente. É evidente, alguém acha o quê? O Felipe Luiz atravessando bola na frente da defesa para o Fluminense fazer o segundo gol com o Iago Felipe nos acréscimos, aquilo é culpa do técnico, ele mandou, seguinte, Felipe, vem cá, quando estiver no final do jogo, atravessa uma bola na fogueira entre o Arão e o goleiro, que vai ter um cara do Fluminense lá, jogada ensaiada, tá? Eles vão meter o gol, vão ganhar da gente, beleza? Claro que ele não falou para fazer isso, cacete. É óbvio que não. E o Luiz Felipe é um jogador extremamente experiente, um cara inteligente, jogador até acima da média. Aliás, está muito fraco defensivamente, não sei se é uma questão de idade, física, não sei o que acontece, se é sequela da Covid, pode observar, ele não está conseguindo fazer bem o trabalho defensivo, por alguma razão, e são coisas que têm que ser muito bem observadas. Agora, acho que o Rogério deveria fazer uma escalação mais convencional, que seria Gustavo Henrique ou Natan na zaga, o Diego no lugar do Gerson, e o Gabigol hoje vai ser titular, isso é certo. O Pedro sai, acho até justo que o Pedro teve 3 grandes oportunidades, não fez. Tem 2 grandes centroavantes. Então, se um vai bem, fica, se vai mal, o outro entra, vai ser assim em qualquer lugar do mundo. Né? Acho correto até que o Gabigol hoje tenha oportunidade. O Pedro parecia muito nervoso nas conclusões no jogo do Ceará, numa situação que não é o normal dele. Né? Nos pés dele passou a virada que não aconteceu. As oportunidades foram muito claras no segundo tempo. 2 delas, incrivelmente claras, que ele perdeu chutando por cima, chutando para fora. Então, hoje é um jogo super decisivo. E o Goiás é um time que reage na luta contra o rebaixamento, tem conseguido alguns bons resultados. Não é tão regular, mas não está aquele Goiás fraquinho lá de trás, né, que estava enterrado na lanterna. Já deixou 2 para trás e vai tentando se aproximar de Bahia, de Fortaleza e quem mais aparecer. Então deve ser um jogo bem, bem complicado pelo momento do Flamengo especialmente. Ao mesmo tempo, gente, uma oportunidade de vencer fazendo um bom jogo. Depois de 8 dias treinando. 8 dias treinando, pô. E não vai acontecer nada de positivo. Ou seja, se faz um bom jogo e hoje vence, acalma tudo. Tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais em paz, mas acho que o Rogério deveria ser mais conservador. Não é momento para grandes experiências, para grandes aventuras. Testar o Arão na zaga, beleza. Pode surgir uma situação do jogo que você queira ter o Arão na zaga para ter uma saída de bola melhor. Quando você vê como foi o caso do Ceará. O Ceará atacou no segundo tempo, um ataque no final, chutou, o goleiro aceitou. Mas praticamente não atacou. Então, por que eu vou ter um zagueiro aqui mais lento, uma saída de bola pior, alto, mas os caras não vêm aqui? Não, vou colocar esse cara na zaga, vou colocar um jogador no meio, vou melhorar a minha saída de bola, vou criar mais volume de jogo lá na frente. Criou, realmente criou. A estratégia não foi ruim, não. O que faltou foram os gols, as finalizações foram ruins, mas a construção das jogadas acabou acontecendo, embora não tenha sido o funcionamento que a gente julga ideal para esse time. Mas nesse momento, a única cura é vencer, é fazer pontos para justamente acalmar as coisas. Uau!